Em que polêmica no dia de hoje? Explica pra gente. Olha, hoje à noite já tem gente achando que o presidente Lula falou aquilo durante a conversa com o presidente de manhã para desviar a atenção. Uma tática muito usada no bolsonarismo, né? Desviar a atenção da saída da Ana Moser. Mas o certo é que ele conseguiu pautar o debate, porque agora à noite esse debate está entre juristas, ministros do Supremo Tribunal Federal e, claro, as redes sociais que não falam de outra coisa também. O que o presidente Lula falou? Ele não defendeu exatamente que as sessões fossem secretas. Ele trouxe a seguinte preocupação. Segundo o presidente, é preciso haver segurança para os ministros, porque, segundo ele, da forma que as coisas estão, o ministro não pode votar com tranquilidade. E ele mencionou isso exatamente poucos dias depois de muitas críticas aos votos do ministro Cristiano Zanin, que foi indicado por ele. E também no auge daquele processo que ele está de escolha do novo nome do STF. A gente tem a fala do presidente. Vamos ver. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém saber, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Ananias, um aspecto interessante. Essa fala não foi à toa, porque o ministro Flávio Dino, agora, no evento que eles foram pela manhã, agora não, mas é que agora há pouco tempo foi liberado esse vídeo dele. No evento de hoje pela manhã, lá da Polícia Federal, o ministro Flávio Dino conversou com os jornalistas. E ele soltou durante essa conversa que o presidente tinha consultado ele sobre essa questão das sessões ou do voto secreto. E ele, para poder justificar, ele disse que falou para o presidente que a grande parte dos países não tem essa transparência brasileira. Desde 2012, que as sessões são transmitidas pelo YouTube e essa transparência, ela se tornou maior desde a criação da TV Justiça, que é gerida pelo Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça é de 2002, eu fui atrás pesquisar, foi até inaugurada pela ministra Ellen Grace. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi o exemplo citado pelo Flávio Dino, lá não são transmitidas as sessões. Os ministros deliberam, eles chegam a uma maioria e depois, quando eles se reúnem, já com o resultado, eles informam para a população qual foi o resultado. Tanto que o presidente até fala, foi 5-1, foi 4-1, ele fez um resumo aí sobre como que é lá na Suprema Corte Americana. O certo é que o Brasil já tem essa tradição de transparência, desde aquela lei da transparência, que foi inclusive sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Acho difícil reverter essa situação. E vários ministros, Marco Aurélio Mello, por exemplo, se posicionou contrário, vários outros ministros que ainda estão no Supremo também se posicionaram contrário, mas falaram o seguinte, que há uma possibilidade, entre eles já existe um debate de não abrir todas as sessões ou todos os votos ou de todas as situações, né? Porque há, de fato, alguns casos em que os ministros precisam ser protegidos e o próprio processo precisa ser protegido. É importante compreender esse contexto, porque quando se pega uma fala isolada e dá o sentido de que, olha, é uma atitude contra a transparência. Quando se bota dentro do contexto, o que eu compreendi foi que, olha, em casos onde há necessidade de preservar a integridade do ministro, de quem está votando, é de que esse voto também seja preservado. Casos e casos específicos. O que eu vi foi que, interessante essa fala do presidente, porque no início ele já diz logo,
Não cabe ao presidente gostar ou não de uma decisão do ministro do STF. E, de fato, isso não é papel do presidente. E hoje a gente viu apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, durante todo o dia, repercutindo essa fala nas redes sociais, trazendo esse corte, quase 2 anos após o presidente Bolsonaro ter dito no 7 de setembro que não respeitaria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Quando não se viu dos apoiadores do presidente, quando não se viu da direita, da extrema-direita, uma reação a essa fala. Porque aí sim, dizer que não respeita uma fala de um ministro, uma decisão de um ministro do Supremo, de fato, é uma afronta a essa relação dos poderes ao sistema democrático que nós vivemos. Agora, você abrir uma discussão sobre voto secreto ou não, em circunstância específica, levando em conta a integridade do ministro, pode ser, levando em conta como acontece em outros países, tem esse exemplo americano, mas tem vários outros. Na Holanda, por exemplo, não se sabe do voto do ministro. E lá, o que me consta, não é uma ditadura. Mas eu quero ouvir os nossos comentaristas, começando com Marta Santos. Ananias, é um pouco curiosa essa fala do presidente. Dá para a gente ver, claro, de vários pontos de vista, analisa ela de vários pontos de vista, e tendo como base ali um passado não tão distante, em que, inclusive, a gente debateu aqui no Ciência Política, em diversos programas aqui da Rede Meio Norte, as violências sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente pôde ter uma base, uma noção do quanto as pessoas levam para o lado pessoal as votações do Supremo e a violência que isso acabou acarretando. Mas o que eu vejo dessa fala do presidente Lula é que, como a Cíntia citou, ele tentou talvez desviar o foco de alguns pontos que estão sendo polêmicos agora, como, por exemplo, a mudança nos ministérios e até as críticas que estavam sendo direcionadas a Zanin, né, o indicado dele para o Supremo Tribunal Federal. A gente vê que durante esse tempo, durante as últimas decisões que ele tomou, vieram aí uma enxurrada de críticas de petistas, da militância petista por conta dessas decisões de Zanin, essas decisões, esqueci a palavra, conservadoras. Terminou chateando, decepcionando muita gente. E aí acabou que eu acho que o Lula também está tentando desviar um pouco o foco dessas críticas que estão sendo direcionadas a Zanin, mas é um debate que deve ser iniciado e tem vários pontos de vista aí a serem analisados. França? Olha, Ananias, eu entendo a posição do presidente Lula, porque realmente nós temos observado ataques a ministros do Supremo, inclusive fora do país. Isso aconteceu até mesmo nos Estados Unidos. Eu creio que o problema maior está na falta de civilidade de uma parcela da população brasileira que não aceita a posição de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu comungo do indicativo de que essas sessões devem continuar, sim, sendo transmitidas. Eu considero importante, até do ponto de vista do viés da accountability, que é da responsabilização, da responsabilidade do judiciário. É importante também para que os cidadãos e também para que a sociedade em geral saiba como um ministro, a tendência do ministro em determinados temas, em determinadas votações. Então, ao meu ver, a questão é trabalhar punições mais severas para essas pessoas que seguem fazendo arruaça, atacando não só ministros do Supremo, mas também políticos, do modo em geral. Esse realmente é um costume que passou a ser observado nesses grupos extremistas nos últimos anos aqui no nosso país, porque anteriormente nós não víamos com tanto afinco. Então, para mim, o problema está na falta de civilidade de determinados grupos e é isso que deve ser atacado, e não nessa transparência na divulgação das posições dos ministros do STF. Tem uma posição sobre as transmissões das sessões via TV, já externei, inclusive, aqui em outros debates na Meio Norte, na TV. Eu vejo como um cenário onde se infla bastante os egos, causa muito confronto,
causa bastante conflito. E o que fica, no final das contas, é aquele corte que é feito e divulgado e espalhado nas redes sociais, divulgado das sessões, retirado das sessões com trechos que viralizam. É o que chega à população que não assiste a TV para ver todo o contexto das decisões dos ministros, mas se apega a esses cortes que terminam por viralizar. Mas está aí, e eu também concordo com a Cintia e com o França, acredito que não seja possível retornar a esse ponto que já se chegou das decisões transmitidas, as decisões no YouTube da Suprema Corte do país. Queria que você arrematasse, Cintia, eu sei que você está com vontade aí de agregar mais um ponto de vista para esse nosso debate que está muito bom e que a gente concluísse a participação com você direto de Brasília. Tá certo, Ananise. Eu acho que você captou bem o que foi a intenção do presidente Lula hoje de manhã. Veja, está na semana do 7 de setembro e a gente já mostrou aqui que o discurso, a narrativa desse 7 de setembro de 2023 é totalmente antinegacionista. É ante tudo aquilo que foi feito nos últimos anos. E o que o Bolsonaro mais fez nos últimos anos, principalmente naquele 7 de setembro? Ele foi contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente tentou, do meu ponto de vista, defender os ministros e acolhê-los, inclusive, mostrando o seguinte, eu acho que mostrando essa narrativa de que, olha, os poderes são harmônicos, a gente precisa respeitar todo mundo. E aí ele provocou esse imenso debate que ainda hoje está repercutindo bastante, com muitas falas, muitas discussões, mas principalmente um debate que está posto aí a partir de agora. Quem sabe isso não é iniciativa até dos próprios ministros. Você sabia que quando as sessões começaram a ser transmitidas, a maioria do Supremo era contrária? Eles não queriam que fosse, porque eles achavam que a transmissão iria influenciar no voto. Eles achavam que eles poderiam se influenciar pela opinião pública. E aí a gente vê que isso hoje claramente já acontece, né? Só para encerrar, eu quero dizer que amanhã o presidente Lula vai receber o ministro Flávio Dino. Por que isso é importante? O presidente esteve hoje com o Flávio Dino por 2 vezes, em 2 eventos, mas ele vem aqui amanhã, sabe como? Como candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal. Sobe a estrela do Flávio Dino, porque, segundo os especialistas, o Jorge Messias não tem um currículo compatível com o cargo no Supremo Tribunal Federal. E acredito que o presidente não iria peitar a indicação dele. Portanto, o Flávio Dino segue sendo o número 1 nessa lista do presidente. Tá aí, esse assunto para a Cintia Lages, claro, acompanhar, apurar, trazer em primeira mão aqui na Rede Meu Norte durante todo o dia de amanhã. Obrigado, Cintia, boa noite, Tchau, bom gente, descanso. boa noite, bom programa. Tchau.